Hey, hello Sampa Church, welcome. And how are you guys? Everything's good, everything's okay. So again, we're here, and I'm separate few songs, and then a couple of minutes we go worship to God, and I believe the beautiful message coming true, and I thank God that God is still teaching us in His Word. So guys, don't forget to take the Sampa Church link and send in your social media and your WhatsApp, and call your friends and your family, and they can come enjoy us together. Amen. Let's go pray. Lord Jesus, I'm so glad, Lord Jesus, you're doing well in our life all the time, Father. And I thank so much you're preparing this place, Lord, for we come to you, Lord, and worship to you, Lord. Thank you for your presence, Lord. And at this moment, Lord, we go enjoy and the song, Lord, we sing together. And please, Lord, receive everything, Father. And then, Lord, just continue blessing our house and our family, blessing our friends, and then still protect us, Lord Jesus, for these crazy things is coming around in the world. Father, we trust in you, and we follow in you, and we love you, Lord Jesus, so much. And receive, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's go sing, guys. I saw the Lord, and He answered me, from every fear. Those who look on Him are radiant, they'll never be ashamed. Never be ashamed. This poor man cried, this poor man cried, and the Lord heard me and saved me from my enemies. The Son of God surround His saints, will deliver them, and will deliver them. Magnify, magnify the Lord with me. Come exalt
is good. Oh, blessed is he who hides in him. Oh, fear the Lord. Oh, you saints, he'll give you everything. He'll give you everything. Control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promise to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. Sing it now. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again?
all you are, will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Thank you, Jesus. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Take my life, I laid it down at the cross where I am found. Oh, I have my key to you, oh God. Take my hands and make the clean. Keep my heart and purity, that I may walk in all you have for me. Sing it now. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I am yours and you are mine, Jesus. Take my moments and my days, let each breath that I take be ever only for you, our God. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I'm in yours and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Yeah. Oh,
are standing, arms open wide. Oh, I'm in your, and you are mine. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I'm yours, and you are mine. My whole life is yours. I give it all, surrender to your name, and forever I will pray. Have your way, have your way. My whole life is yours. I give it all, surrender to your name, and forever I will pray. Have your way, have your way, have your ways, have your ways, have your ways, have your way. Jesus. Oh, Jesus. Oh, here I stand, arms open wide. Oh, I'm in yours, and you are mine. Jesus. Oi, meu nome é Lucas e sejam bem-vindos para Sampa Church Online. Hello and welcome again to Sampa Church Online. Olá e bem-vindo novamente à Igreja Sampa Online. I'm super grateful that you've taken a few moments to join us for church today. Sou muito grato que você está tomando alguns tempos para estar conosco hoje e no serviço da nossa igreja. I want to make a quick announcement. We had previously announced that we were going to have an in-person service at the end of March, but now that will not happen. Anúncio rapidamente, nós tínhamos comentado e anunciado que íamos ter um serviço presencial em março, porém isso não vai mais acontecer. We're keeping up with the city officials to find out when we can do that next. So we're hoping maybe the end of April. Nós estamos nos mantendo atualizados quanto à oportunidade de que vamos ter para poder fazer esse evento e provavelmente vai acontecer em abril. About 15 years ago, there was a saying in the US that I really did not like, but we want to talk about it today, and it's called YOLO. You only live once. E mais ou menos uns 15 anos atrás existia esse ditado ou essa fala que era muito popular nos Estados Unidos que eu realmente não gostava, mas a gente vai conversar sobre ela hoje. Ela se chama YOLO, que traduzido seria você só vive uma vez. And I think there were a lot of people that were using it to say, hey, you only live once, so go try something new. Eu acredito que as pessoas estavam usando para querer dizer tipo, ei, você só vive uma vez, então vá tentar fazer uma coisa nova, algo diferente. And about this same time, me and a few of my friends went to Colorado to go whitewater rafting. E mais ou menos nesse mesmo período, eu e alguns colegas meus nos juntamos para ir se divertir no Colorado, no que a gente chama de daqueles barcos que fazem de remo nas montanhas, nas águas. And every year, the speed and the level of the water is determined by how much it snows during the winter. E todos os anos, o nível de água e a intensidade dela é determinada pelos níveis de neve que caem naquele determinado momento.
And this particular year, there was a lot of snow, so the water was the highest and the fastest that it had ever been. E nesse determinado ano, tinha caído muita neve, então a água estava no nível, um dos níveis mais altos e também na velocidade mais intensa que tinha sido gravado, né, ou recordado na história daquela época. And the company made everyone sign a document saying that they were not responsible if you were to die. E a empresa fez todo mundo assinar um papel falando que eles não eram responsáveis caso você viesse a morrer. And they give you a safety speech and they tell you things that you have to do and you need to pay attention because that's what you need to do to survive. Eles dão uma lição de sobrevivência, um treinamento de sobrevivência que você tem que prestar muita atenção, falando as coisas que você deve fazer caso você venha a estar numa situação de urgência ou passar por um acidente. And so we're in the boat, we're going down the river, and then the next moment, all I see in front of me is water. E nós estamos nessa canoa, como se fosse uma canoa, indo a fundo nas águas. De repente, do nada, quando eu estou com meus amigos, eu consigo ver água, a única coisa que eu via. And it took a moment, but then I realized I'm no longer in the boat and I am in the water. E depois, num determinado momento, eu me deparei na situação onde eu não já estava mais dentro da canoa, mas sim estava dentro da água, submergido na água. And luckily, my friend Chris Alston paid attention to the safety speech and he was able to save my life. Porém, ainda bem que meu amigo Chris Alston, ele prestou atenção nas falas, no treinamento de sobrevivência, de como ajudar o colega, e ele conseguiu me ajudar e me colocar de volta no barco, na canoa. So today we're going to talk about something similar, and I want you to pay attention because what we learn from the Bible can help you. E hoje vamos falar sobre algo semelhante, e eu quero que você preste atenção, porque o que vamos falar sobre o que está na Bíblia, isso pode mudar você, a sua situação hoje. In John chapter 10, verse 10, Jesus says, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Em João 10:10 Jesus diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus is not just talking about physical life, but he's also talking about spiritual life. E Jesus não está falando apenas da vida física, mas ele também está falando da vida espiritual. Jesus wants us to have a life that's overflowing. E Jesus quer que tenhamos uma vida que está transbordante. How can we live a life to the fullest? YOLO. Como podemos viver uma vida ao máximo? YOLO. So we've been going through the book of 1 Peter, and today we're going to focus on 1 Peter chapter 4, verses 7 through 13. Então temos estudado o livro de Pedro e hoje vamos nos concentrar em 1 Pedro, capítulo 4, entre os versículos 7 ao 13. And the first thing that Peter is telling us that we need to do to live this full life is to pray. E a primeira coisa que Pedro está ensinando e nos falando que devemos fazer para poder viver essa vida ao máximo é orar. 1 Peter chapter 4, verse 7 says, "The end of all things is near. Therefore, be alert and of sober mind so that you may pray." E em 1 Pedro 4:7, ele fala, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. We're also reminded in Scripture that we should pray without ceasing. What is that? That sounds hard to do. Também estamos sendo recordados na palavra de Deus que devemos orar sem cessar. O que é isso, orar sem cessar? Isso parece ser algo difícil de fazer. I think it's important to understand that it's actually talking about constantly recurring and ongoing, not just continuously. Eu acho que é importante deixar claro que está falando em uma coisa constante ou recorrente e contínua. So in 1 Thessalonians chapter 5, it tells us this: "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus."
E é importante a gente vermos agora em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, que diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. I think this pray continually is a little bit like an ongoing text message. It's a conversation back and forth. Eu acredito que essa oração é como se fosse uma mensagem de texto que está constantemente indo e voltando com essa mensagem, como se fosse uma conversa, né? Que vai e vem. It should not be, hey, we say a quick prayer on Sunday and then we say to God, okay, see you next Sunday. Não deveria ser como, vamos fazer uma oração rápida na igreja no domingo e falar a Deus, tá bom, Deus, a gente se vê no próximo domingo. Prayer is not just talk once a week to God or when something bad happens. Uma oração não é apenas falar com Deus quando uma coisa ruim passa ou conversar com Deus uma vez na semana. So remember, it's an ongoing conversation. Então lembre-se que oração é uma conversa constante que vai e vem sem cessar. In 1 Peter chapter 4 verse 3 says this, for you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. E em 1 Pedro 4,3 diz, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em liberdade, em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. I think what Peter is telling us here is that prayer helps us to live a godly or a holy life. Eu acredito que Pedro está tentando nos falar aqui é que a oração nos ajuda a viver uma vida com princípios cristãos, com os princípios que vêm de Deus. And he's trying to tell us that the power is in the staying connected to God. Ele está tentando nos dizer que esse poder ele vem de mantermos conectados com Deus. Spiritual growth comes from staying connected. O crescimento espiritual vem de estarmos conectados. We're reminded of this in John chapter 15, verse 5, where it says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. E somos recordados disso em João 15:5, que diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. If you have a great plant and it's producing fruit, but you break off the branch, it will no longer produce fruit. Se você tem uma maravilhosa planta e que está produzindo frutos, se você quebra esse galho da onde tem os frutos, ela não vai mais produzir frutos. But as long as the branch stays connected to the vine, it will produce fruit. Mas então, desde que o galho esteja conectado à planta, ela vai conseguir produzir frutos. Sometimes I think we think the key is just trying extra hard. Às vezes, acredito que a gente pensa que a chave para essa solução é apenas tentar cada vez mais forte, o mais duro. There's a big difference between straining and remaining. Existe uma grande diferença entre, say that again, Pastor, straining? Straining, like trying hard, and remaining. Existe uma diferença muito grande em tentar forte, seguir tentando, se frustrando, e em permanecer. We strain and try really hard to produce fruit, but what God is telling us is we remain connected to Him. That's how we produce fruit. Nós lutamos, batalhamos, nos frustramos para poder gerar esse fruto, mas o que Deus quer é que nós permanecemos nele. Permanecer nele vai nos permitir que geremos esse fruto. So, how can we live a life to the fullest? Então, como podemos viver uma vida ao máximo? Another thing that Peter is reminding us is that we should love deeply. E outra coisa que Pedro está falando é que nós devemos amar profundamente. 1 Peter 4:8 says, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
Offer hospitality to one another without grumbling. E em 1 Pedro 4:8 ele diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. I think one of the keys here is for us to think the best of people, not the worst of people. Eu acredito que a chave aqui é pensar sobre o melhor das pessoas e não o pior das pessoas. Another thing that is important is that we should cover each other with love. E outra coisa que é muito importante é que nós devemos cobrir uns aos outros com amor. Well, let me explain this a little bit. We have to be careful not to expose each other's weaknesses. Deixa eu explicar isso um pouquinho. Nós temos que fazer ao máximo para não expor as fraquezas um do outro. So in your small group or in your church family, somebody shares a weakness. Do you encourage and support them, or do you go talk about them? Então, se no seu grupo pequeno ou no seu grupo ou na sua igreja alguém compartilha um problema ou uma fraqueza, você vai ajudar essa pessoa ou você vai falar sobre essa dificuldade que essa pessoa tem? People in the church are often guilty of saying, we need to pray for so-and-so, and their prayer is just gossip. Muitas pessoas às vezes são culpadas pelo simples fato de falar: nós precisamos orar uns pelos outros, mas aqui a oração que ela realmente faz é acabar falando, compartilhando os erros e problemas dessas pessoas. Another thing that we need to be aware of is that we are more connected than ever before, yet more lonely than ever. E outra coisa que devemos ter em mente é que também estamos mais conectados do que nunca, e ainda assim estamos mais solitários do que nunca. We have cell phones and computers, and we can talk to people anywhere in the world, yet we still find ourselves alone. Nós temos celulares e computadores e podemos falar com outras pessoas de qualquer parte do mundo, e mesmo assim, com toda essa tecnologia, muitas vezes nos encontramos solitários. Loneliness has a toll on your physical health. A solidão tem um peso, né, que afeta a sua saúde física. Some researchers say that loneliness is as bad as smoking cigarettes or abusing alcohol. Alguns pesquisadores dizem que a solidão é tão ruim quanto fumar cigarros ou abusar de substâncias químicas, como álcool. So, who is encouraging you? Então, quem é que está lhe encorajando? Who are you encouraging? Quem é que você está encorajando? We need each other. Nós precisamos uns dos outros. So, how can we live a life to the fullest? Então, como podemos viver uma vida ao máximo? Peter tells us again this: you have an important role. E Pedro nos fala novamente: você tem um papel importante. 1 Peter chapter 4, starting in verse 10, says this: each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. E em 1 Pedro 4:10, Pedro diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. So, if you're a Christian, you have received at least one spiritual gift. Do you know your spiritual gift? Então, se você é cristão, você deve ter recebido ao menos um dom espiritual. Você sabe qual que é o seu dom espiritual? If you don't and you would like help discovering that, send me an email and I can help you.
Se você não conhece e gostaria de ter ajuda para descobrir qual que é o seu dom, me envie um e-mail para que eu possa lhe ajudar. Here, Peter is splitting up these spiritual gifts into two groups. There's the speaking gift group and the serving gift group. Aqui Pedro está dividindo os dons espirituais em dois grupos, que é o dom na área de falar e se comunicar e os dons na área de servir. And he's very clear. When you're speaking, it's like God is speaking through you. When you're serving, it's God serving through you. E ele é bem claro quando ele fala, quando você está falando, é como se Deus estivesse falando através de você, e quando você está servindo, é como se Deus estivesse servindo através de você. And then at the end of that section, it's clear, he says, when you use your gift and I use my gift, God is glorified. E ele é bem claro quando ele usa, no final, quando ele fala, o que ele quer deixar claro é que quando você usa o seu dom e eu uso o meu dom, Deus é glorificado. But let's also be honest. There are times when we don't always feel like using our gifts. Mas vamos ser honestos, porque com certeza existem vezes, momentos que nós não queremos usar os nossos dons. But when you do, when you use your gift, God is glorified and you will feel better. Mas quando você o faz, quando você faz uso dos seus dons, Deus ele é glorificado e você se sente bem melhor. So how can we live a life to the fullest? Então, como podemos viver uma vida ao máximo? Peter gives us another example of what we should do. Give God your pain. Pedro nos dá outro exemplo de algo que devemos fazer, que é dê a tua dor, dê a nossa dor a Deus. 1 Peter chapter 4, starting in verse 12 says, "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come to you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed." E em 1 Pedro 4, a partir do 12, diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis. Life is hard with or without Jesus. A vida é difícil com ou sem Jesus. Wouldn't it be better to have Jesus with you? Não seria melhor ter Jesus com você? Many times when we're hurting, we think it's the worst thing ever and we'll never make it through. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, passando por dificuldades, nós dizemos, é a pior coisa da minha vida, eu não vou conseguir passar por isso, sobressair isso. It's important to remember, others have suffered in the same way and God guided them through it. He can do it for you. É importante lembrar de que outras pessoas também sofreram da mesma forma ou ainda pior e Deus ajudou com que essas pessoas passassem por isso e Ele pode fazer isso por você também. And I think Peter is also reminding us, you will not always hurt the way you hurt today because there is a new day coming. Eu acredito que Pedro ele está nos lembrando também que você não vai sempre sofrer da forma que está sofrendo hoje. Existem dias melhores que estão por vir. So in your pain, suffer expecting God to do something. Então, na sua dor, no seu sofrimento, aguarde esperando que Deus vá fazer algo. God is working in and through your pain. Deus está trabalhando nela, na sua dor e através da sua dor em seu favor. I want us to take a few moments together and pray a prayer that we've used before. Gostaria que tomássemos alguns minutos para orarmos uma oração na qual já tiramos o tempo para orar anteriormente. We'll walk through different sections and then pause for a moment to reflect. Vamos passar por partes e sessões diferentes e pausar para que podamos refletir nessa oração. Lord, you have always given bread for the coming day, and though I am poor,
today I believe. Senhor, você sempre tens dado o pão para o dia seguinte, e embora eu seja pobre, hoje eu acredito. Lord, you have always given strength for the coming day, and though I am weak, today I believe. Senhor, tu sempre tens dado forças para o dia seguinte, e embora eu seja fraco, hoje eu acredito. Lord, you have always given peace for the coming day, and though of anxious heart, today I believe. Senhor, tu sempre tens dado paz para o dia seguinte, e embora de coração ansioso, hoje eu acredito. Lord, you have always kept me safe in trials, and now, tried as I am, today I believe. Senhor, tu sempre me manteve seguro nas provações, e agora, mesmo nas provações que enfrento, hoje acredito. Lord, you have always marked the road for the coming day, and though it may be hidden, today I believe. Senhor, tu sempre marcaste o caminho para o dia seguinte, e embora hoje possa estar oculto, hoje eu acredito. Lord, you have always lightened this darkness of mine, and though the night is here, today I believe. Senhor, tu sempre iluminaste esta minha escuridão, e embora a noite esteja aqui, hoje eu acredito. Lord, you have always spoken when the time was right, and though you be silent now, today I believe. Senhor, tu sempre falou na hora certa, e embora estejas em silêncio agora, hoje eu acredito. Amen. Amém. So, thank you very much for spending a moment with us today at Sampa Church Online. Então, muito obrigado por estar desfrutando, compartilhando esse momento conosco na Igreja Sampa através da internet. And if you or someone that you know is having a difficult time getting enough food, please let the church know so that we can try to help. E se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades em conseguir alimentos, por favor, compartilhe com a igreja essa necessidade para que a igreja possa estar ajudando. And if you've been blessed and you would like to help the church bless others, you can find out how to give on the church website. E se você tem sido abençoado e quer abençoar outras pessoas, você pode estar encontrando informações na página da igreja de como estar fazendo isso. And as we are living through this difficult season, remember, God is with you and God is for you. E agora que vamos passando e vivendo através dessa temporada difícil, nunca se esqueça que Deus é por você e Deus é com você. Before
I spoke a word, you were singing over me. You've been so, so good to me. Before I took a breath, you bring your life in me. You've been so, so kind to me. And know the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me now, fighting out, but lifting night to night. I couldn't earn it, I don't deserve it. See you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When now yours fall, still your Lord fought for me. You've been so, so good to me. When I found the world, you paid it all for me. You've been so, so kind to me. And know the overwhelming,
of God.